Olá! Quem quer educar uma criança para que ela se torne um adulto consciente na hora de consumir, não pode ficar só no discurso, precisa dar exemplos. E é para falar sobre esse assunto que a TV Estadão recebe agora a especialista em educação financeira, Cássia Dacchino. Oi, Cássia, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Cássia, hoje em dia as famílias brasileiras, principalmente as de classe média, boa parte do tempo em que elas se veem reunidas, estão sempre expostas a situações de consumo, no shopping center, na frente da televisão. E desse jeito fica muito difícil proteger as crianças desse impulso para o consumo. O que os pais podem fazer para melhorar essa situação? Você tem toda a razão. De maneira geral, os momentos de lazer que os pais têm com os filhos, sobretudo nas famílias em que pai e mãe trabalham fora, se resume quase sempre a situações que envolvem algum tipo de consumo. Então, me parece que a maneira mais fácil de reverter esse processo é justamente os pais cuidando de encontrar outras atividades, outro tipo de lazer que não necessariamente algum consumo esteja envolvido, né? Há uma confusão que muitos pais fazem entre querer manter o estilo de vida que eles têm, que muitas vezes é o povoado de consumo, mas pretender ao mesmo tempo que as crianças tenham um comportamento diferente. E não acontece assim. Os pais são o principal modelo da vida de uma criança. Se as crianças percebem que os pais a todo momento estão de alguma forma envolvidos com o consumo, é natural que elas aproximem esses dois prazeres, o prazer da convivência com os pais e o prazer do consumo, dando muitas vezes de maneira muito perniciosa de colar esses dois afetos, por assim dizer, e mal podem ver os pais que pedem que compre alguma coisa. Se é para mudar essa situação, que tal a família tentar encontrar outras maneiras de se divertir sem estar na frente da televisão, ou no restaurante, ou no shopping, etc. Cássia, existe uma outra coisa que eu acho que agrava esse tipo de comportamento, que é o fato de muitos pais trabalharem o dia inteiro, chegam em casa, querem agradar os filhos, acabam compensando. É um clichê isso, mas é verdade, acaba acontecendo em boa parte das famílias. Como os pais podem conter esse impulso de tentar segurar na hora de ficar enchendo a criança de presente a ponto dela até ficar blasé em relação ao que ganha? Tem tantos problemas nisso que você menciona e que é verdade mesmo. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, não está propriamente com a melhor disposição do mundo para ficar comprando briga, dizendo faça assim, não faça assado, dando ordens que serão contrariadas e que você insiste. Isso tudo é muito chato, é muito cansativo. Mas é preciso que a gente encare o seguinte: nessa vida, ou você tem uma vida tranquila, ou você tem filhos, entendeu? As duas possibilidades do mesmo pacote não tem. Quando a gente resolve ter filhos, resolve no mesmo tempo que vai assumir de maneira irremediável responsabilidades com a educação dessas crianças. Isso inclui você, por cansado que esteja chegar em casa e fazer cumprir o seu papel de pai e mãe. Se a gente compreende que esses pequenos embates não significam desamor, e a criança não compreende isso como desamor, não. Muitas vezes, aliás, são essas pequenas rusguinhas, esses esbarrões que sinalizam para a criança justamente a sua preocupação, o seu afeto, o seu estar ali para você, ou para usar, você está implicada com a criança, né? Na medida em que elas implicam com você e que você implica com elas, estão todos juntos. Isso é uma maneira muito mais eficaz de exercer o papel de pai e mãe, sem comprometer o que pode ser um desenvolvimento da criança muito voltado para o consumo, para o presente, para receber sempre alguma coisa que venha desses pais. A gente está dizendo aqui que as crianças, então, elas aprendem muito com o dia a dia, com o exemplo dos pais. Mas fica uma dúvida muito grande no seguinte: em situações de crise, de aperto financeiro por causa da perda do emprego, por exemplo, de um dos pais, em que medida que a criança deve ser protegida dessa situação de rearranjo financeiro da família? Até que ponto a criança deve ficar a par do que está acontecendo? Como que deve ser isso, Cássia? Esse é um equilíbrio muito delicado. De um lado, eu percebo que há pais que resolvem abrir a situação de maneira muito abrupta e, francamente, pouco apropriada para os filhos. É preciso compreender o seguinte: não importa que idade os filhos têm, mas não importa mesmo que eles sejam adolescentes, eventualmente até adultos, uma situação de crise na família é vivida como um perigo muito intenso. Há alguma coisa dentro da gente
que espera sempre ser protegido pelos pais e confia que isso vai acontecer. Quando essa situação, de qualquer forma, desaparece do cenário, quando essa convicção perde o equilíbrio, os filhos se ressentem muito. Então, de um lado, é importante que os filhos sejam comunicados da situação, compreendendo sempre que os pais devem ter cuidado com a capacidade da criança de compreensão do que está sendo dito a ela e, ao mesmo tempo, cuidando que essa criança seja o mais protegida possível do ponto de vista psicológico. Com isso quero dizer que a criança deve ser comunicada do que acontece, mas na mesma ocasião deve ser assegurado a ela todas as providências que estão sendo tomadas para que a situação seja revertida. Então, para dar o exemplo da perda do emprego, papai e mamãe perdeu o emprego, mas nós estamos fazendo isso, isso e isso. Mamãe está mandando currículo, mamãe está ligando para os amigos, eu estou fazendo alguma coisa e eventualmente assegurar a criança, inclusive, que existe uma reserva financeira, não é preciso dizer quando, mas uma reserva financeira para uma situação como essa de emergência. Tirar a criança da situação de angústia, então. Exatamente. De responsabilidade. Exatamente. E, sobretudo, ter o cuidado de não jogar sobre essa criança todas as angústias que são pertencentes ao universo adulto, né? Meu chefe é um canalha, eu fui perseguido, você não sabe o que é aquilo, você não faz ideia. Não, eu não faço ideia mesmo. Eu tenho 3, 4, 5, 10 anos, eu não faço nenhuma ideia. Eu só quero que você me diga que as coisas estão sob controle e que você vai cuidar para que tudo volte para o eixo normal. A criança é perfeitamente capaz, e, aliás, eles fazem isso com uma enorme demonstração de afeto, de compreender que os custos que terão que ser equacionados, os gastos que terão que ser equacionados. É possível a criança compreender, por exemplo, que nós vamos ter que cortar a TV a cabo. A criança compreende isso perfeitamente, desde que você assegure a ela que isso é parte do envolvimento da família, do afeto da família, e que nós estamos agora numa situação difícil. Mas já as coisas vão voltar para o lugar que elas merecem estar. Cássia, tem um momento que a criança começa a perceber que dinheiro não dá em árvore, que é preciso ir atrás, trabalhar, batalhar. Eu gostaria de saber, existem atitudes assim que seriam positivas, que os pais podem ter na educação dos filhos para estimular o empreendedorismo, estimular essas atitudes proativas assim, para a criança conquistar as coisas, conquistar consequentemente dinheiro quando for mais velha? Isso é muito bacana, porque de fato é um movimento quase natural da criança. A maior parte de nós, em algum momento, brincou, por exemplo, de lojinha, de vender alguma coisa, de fabricar bijuteria. É normal, é natural e é saudável que as crianças tenham esse impulso. Evidente que isso não significa que todas as crianças vão crescer empresárias, e não é essa a questão. O ser empreendedor não tem a ver com ter um negócio, mas com essa disposição de você estar no controle da sua vida, de encontrar soluções para os problemas que vão lhe surgindo. Então, eu acho que isso é um momento muito bem-vindo do desenvolvimento da criança. E o que os pais podem fazer é não dar ênfase no quanto a criança está ganhando com aquilo, não no resultado, mas no processo que a criança vive nesse negocinho que ela está inventando, nesse negocinho que ela vai imaginando e colocando em prática. Sugerir a ela, por exemplo, como é que vai chamar o seu negócio, por quanto você vai, como é que você vai calcular o custo, como é que você vai fazer a propaganda disso, de tal maneira que isso vai sugerindo à criança, de um lado, que o mundo do ganho do dinheiro é muito mais complexo do que ela possa ter imaginado alguma vez, e de outro lado, que isso é muito mais divertido do que a maior parte das pessoas compreende. Isso vai fazer com que ela se torne cada vez mais confiante na sua própria capacidade de ganhar dinheiro, não importa o futuro, a carreira que ela venha escolher. Cássia, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Até a próxima.